Hello, hello, welcome. Let's start our live. Vou escrever aqui o título da nossa live. Welcome. Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos. Vou só mais alguns minutinhos para o pessoal entrar. E eu já vou começar. Só mais alguns minutinhos e já vou começar. Hello, hello, welcome. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu já vou começar a dar as instruções de sempre, né? Bem, se você sabe de alguém que está aprendendo inglês, clica no aviãozinho e já manda para essa pessoa, já compartilha com essa pessoa, porque planejamento nos estudos é essencial, faz muita diferença, a gente vai falar sobre isso hoje também. E clica também nos coraçõezinhos, porque isso vai ajudar o algoritmo do Instagram a entender que é um assunto relevante para ele avisar as pessoas que estamos online aqui, tá bom? Só um minutinho. Ok. Bem, então vou começar pra gente não perder tempo. Bem, essa live aqui de hoje nada mais é do que o resultado de uma, não enquete, mas eu coloquei algumas opções no story do Instagram de live e essa daqui foi a mais votada, né, sobre planejamento, sobre organização dos estudos. E aí eu pensei, o que eu mais posso ajudar as pessoal em relação a esse assunto? E na verdade aqui hoje eu vou entregar o ouro, porque eu vou falar os 5 passos essenciais para você planejar seus estudos. Eu vou tentar facilitar como que você organiza os seus estudos. E quando eu digo organizar os seus estudos, é na intenção de você literalmente estudar inglês, ter contato com o inglês de forma consciente ali, ativamente, no mínimo 15 minutos por dia, assim, bem feitos esses 15 minutos, né? No mínimo, além das aulas, se você faz aula mais de uma vez por semana ótimo. Se você não faz aula, se você está estudando sozinho, eu recomendo aí no mínimo 1 hora de estudo por dia, né? E esse assunto ele é bastante relevante, o pessoal sempre tem dúvida, perguntam, eu recebo pergunta em relação a isso, porque como se organizar, né? Como que faz para organizar os estudos, não sabe por onde começa. E a internet está aí recheada de estudos, recheada de informação de inglês. Então, se a gente não saber, se nós não soubermos exatamente o que a gente quer estudar, o que a gente quer aprender, a gente simplesmente vai começar a tentar absorver um monte de conteúdo que não é relevante. Então, a intenção é realmente saber o que é bom para você, tá? Esse vai ser o principal ponto aqui dos 5 passos. Porém, de nada adianta você querer planejar os seus estudos, né? Fazer um planejamento, estabelecer os dias da semana, quanto tempo por dia você vai estudar, se você não tiver constância. Constância é a palavra-chave para você ter sucesso em tudo, né? Absolutamente em tudo. Inclusive hoje eu tava vendo algum post de alguém falando alguma coisa do... eu esqueci o nome dele. Nossa, é um atleta muito famoso. Esqueci o nome dele. O Phelps. Nossa, o Phelps da natação. E, assim, aí lá trouxe números, né, de quantas mil horas que ele treinou antes da Olimpíada que ele estourou, né, e antes dele quebrar aí vários recordes. Então, assim, foi por horas, milhares de horas. E também um outro exemplo que trouxe foi o Buffett, que é um bilionário aí, né, e ele é do mercado financeiro. E, na verdade, 90% de toda essa fortuna dele, bilhões e bilhões de dólares, foi feita depois dos 65 anos de idade. Tá? Hoje ele tem por volta de 85 anos, mais ou menos, 85, 90 anos. E, ou seja, ambos, quando perguntam para ele, né, o que trouxe esse sucesso para eles, ambos respondem que foi constância, assim, né? Eles podem responder várias coisas, mas a palavra constância
Tá lá, nos dois testemunhos, né? Então, constância é algo que te leva longe. E como que você traz constância? Como que você traz constância para você estudar inglês? Como que você busca essa constância nos seus estudos no dia a dia? Porque é fato, você esperar estar inspirado, inspirada para estudar não vai fazer sentido. Não faz sentido. Tem dia que você vai estar inspirado, tem dia que você vai estar com vontade de estudar. Mas você precisa criar o hábito, né? Ser constante mesmo nos dias que você não está afim de fazer aquilo. É aí que vai vir o sucesso, é aí que você vai destravar, vai abrir portas, tá? E aí, aqui eu espero que isso seja um insight para você. Você precisa estar muito bem conectado ou com o seu desejo ou com uma dor, com um desejo ou com uma dor. Quando você está conectado com uma dor muito forte, você quer resolver aquela dor. Então, aquela dor te move a fazer alguma coisa todos os dias, mesmo quando você não tem motivação. Quando você tem um desejo muito forte, esse desejo te move para você fazer algo todos os dias, mesmo que você não esteja afim. Então, para você aprender inglês, mais do que isso, para você aprimorar o inglês, para ele chegar no nível que você quer, ou você precisa estar muito conectado com a dor de você não ter o nível de fluência que você gostaria, ou você está conectado muito bem com um desejo que você tem de ser fluente em inglês. Você precisa estar conectado com um desses dois. Quando você se conectar com um desses dois, você vai ter constância e conseguir estudar, se dedicar ao inglês todos os dias. E como que você sabe, como assim desejo, como assim dor? Veja, na verdade o inglês, ele não é o fim. O inglês, a fluência em inglês que você quer e tudo mais, ele é só a ponte. Então você pode, por exemplo, fazer uma lista de coisas itens que o inglês pode te trazer. O inglês pode trazer oportunidade, pode trazer liberdade, mas vamos ser mais práticos. Escreve num papel o que o inglês ele pode trazer para você no sentido bens materiais mesmo, realização de sonhos profissionais, pessoais. Então, por exemplo, pessoas fluentes em inglês, elas tendem a ter um salário 70% maior, certo? Então, com esse salário maior, imagina o seu salário ser 70% maior do que é hoje. O que você faria com esse salário? Que tipo de vida que você teria? Quantas viagens você faria? Você daria uma vida mais confortável para o seu filho, para sua filha? Você terminaria sua casa? Poderia investir para comprar o seu apartamento, o apartamento que você quer? Poderia fazer uma festa de casamento? Poderia sair do emprego que você não gosta e procurar outro emprego? Poderia ter o cargo de liderança que você quer? Poderia gerenciar projetos que você quer? Então, assim, com o inglês fluente, lista aquilo que você deseja com ele, tá? Lembre que o inglês ele é um meio para você realizar ações profissionais e pessoais. Então, pensa nisso, lista isso, tá? Agora, o que é dor? Pensa na dor de você não ter o inglês. Pensa na dor de você não ter as oportunidades que o inglês proporciona. Por exemplo, acabei de dizer, né? Vamos supor que você esteja passando de verdade alguns perrengues aí no seu trabalho. Você não aguenta mais, é realmente uma dor. Você chega em casa e fala, eu não aguento mais estar nessa empresa. Eu não aguento mais o quanto que eles me sugam e eu não tenho o reconhecimento que eu quero, por exemplo. Então, isso é uma dor. Sabe essa dor que você chega na sua casa quase todos os dias, por exemplo, desanimado, desanimada? Então, é essa dor que você tem que pegar. E aí, com essa dor, você se conecta com essa dor. E ao se conectar com essa dor, pensa, se você fosse fluente em inglês, você provavelmente poderia ir para outro emprego, né? Na verdade, você pode ir para vários empregos, mas um emprego que realmente te valorize, um emprego que realmente te abra portas, te abra oportunidades, te dê treinamento, seja multinacional, te proporcione viagens, etc. Esse tipo de emprego que você gostaria, e esse tipo de emprego precisa de inglês fluente. Então, pense na dor que você tem hoje. Por exemplo, hoje uma dor pode ser que você não tem um salário maior e o inglês fluente iria te proporcionar isso. Então, você não consegue viajar tanto que gostaria, você não consegue dar o tanto de conforto que você gostaria para o seu filho, você não consegue viajar para o exterior sem depender de alguém e assim por diante. Então, pensa nas suas dores, literalmente, lista as dores que você tem por você não ser fluente em inglês. E aí, você então escolhe, né? Eu recomendo você fazer uma lista de desejos fortes que você pode ter para ter o inglês fluente. Lembrando que o inglês fluente, ele é o meio, não é o fim. Lista esses desejos
e lista as dores, tá? Porque quando você se conectar com essa dor, ou quando você se conectar com esse desejo forte de ter algo depois do inglês fluente, tá? Porque o inglês fluente, ele abre portas, é essencial para algumas coisas. Aí sim você vai conseguir estudar com inglês todo dia. Não tem como, nós somos seres humanos. Você consegue fazer alguma coisa todo dia se você estiver conectado ou por um desejo grande ou por uma dor grande. Pensa quando você tá apaixonada, certo? Você fica pensando no boy, você fica pensando na menina ali, né, na gatinha todos os dias, certo? Pois é, porque você está com um desejo. E por você estar com um desejo, você faz coisas que você nem imagina todos os dias só pra ver se conquista, certo? É a mesma coisa, no inglês é a mesma coisa. Se não for por isso, vai ter que ser pela dor. Então escolhe um dos dois, lista seus desejos e lista as dores, tá? Em relação ao inglês. Aí sim você vai conseguir ser constante no inglês, todos os dias. Oi, Dri! Oi, Beck! Welcome! Sejam muito bem-vindas. Bom, tomar um golinho d'água aqui. Bem, continuando. Então, é isso, tá? Isso é ser constante. Você não é milagre ser constante. Não é milagre ser constante tudo na vida. Então, se conecte com a dor, o desejo que as coisas funcionam. Exatamente, Beck. Thank you so much. Isso daí... Isso, na verdade, Beck, agora você me fez perceber uma coisa. Você tá colocando o número 1 aí, né? Só que, na verdade, isso tudo que eu falei sobre constância, eu diria que é o 0. Não é nem o primeiro passo. Porque, pra mim, assim, de nada adianta você fazer um planejamento se você não consegue ter constância. Então, na verdade, aqui, eu diria até que eu acabei de perceber, né, que eu tô falando aqui mais do que os 5 passos, tá? But thanks so much for writing that. Bom, então tá. Então agora sim, Beck, eu vou começar a falar os 5 passos para você fazer planejamento. Inclusive aqui eu vou até usar uma folha de papel só para fazer uma coisa aqui, ó. Pera aí, é um rascunho, tá? Tô aqui escrevendo aqui. Só para entender qual que é a minha intenção com esses 5 passos, tá? Se você colocar esses 5 passos em prática, você consegue planejar seus estudos. Lógico, o meu foco aqui é em inglês, mas pode ser para qualquer idioma. Vamos ver se vai dar certo. Ficou invertido? Não sei, acho que ficou invertido. Aqui é seu ponto A, tá? É onde você está. Com os 5 passos que eu vou te dar, a sua chance de chegar no B em linha reta, ela aumenta muito, tá? Por que eu digo que aumenta a sua chance? Por que eu não digo que você vai chegar lá? Porque depende de você seguir seu planejamento. Depende de você ter constância. Eu posso te passar 25 passos. Se você não seguir nem os 5 primeiros, what's the point, tá? Mas eu te garanto que se você seguir bonitinho esses 5 passos aqui que eu vou passar, você vai chegar lá onde você quer, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, para tudo. Se você tá aqui, se você quer ir para um lugar, você precisa ter um objetivo, né? Você precisa ter um objetivo. E aqui eu sei que é muito óbvio, eu sei que eu já falei várias vezes, tem muita gente... O B ficou ao contrário, a barriga... então... Esqueci, é porque aqui inverte tudo, né? Então o meu desenho ficou, enfim, ao contrário, mas tudo bem, gente. A intenção é sempre o que vale. Mas tá bom. Então, é o seguinte, eu sei que eu já falei isso e eu vou ficar falando porque, por mais que eu fale várias vezes, a maioria das pessoas ainda não tem essa consciência, então eu preciso continuar repetindo. Você querer aprender inglês, isso não é objetivo. Não é objetivo. Você precisa ter um objetivo bem definido. Então, por exemplo, você quer aprender inglês para você viajar. E essa viagem é a negócios? Ou é a lazer com a sua família? Você quer inglês profissional? Você quer inglês para, digamos assim... Para você conversar no dia a dia, nada específico, não é um business English, não é uma viagem, você quer ter um inglês para você assistir série, para você ouvir suas músicas com conforto, é isso que você quer? Veja que são objetivos completamente diferentes, tá? Então, esse é o seu primeiro grande objetivo, então você definiu o seu primeiro grande objetivo, tá? Esse é o primeiro passo. Só que agora, veja só, você definiu esse seu grande objetivo. Só que assim, pensa assim, para você fazer inglês para viagem, você passa por várias etapas, né? Você vai no aeroporto, aliás, dentro do aeroporto tem um monte de situação, né?
tem o check-in, você tem que colocar a sua bagagem lá, você tem que saber como que é o vocabulário, por exemplo, caso a sua bagagem exceda o limite, quanto que você vai pagar de taxa, por exemplo, para você passar no detector de metais, para você ficar atento quando você está no aeroporto, o pessoal tá dando aqueles avisos, né? Se o portão mudou, se o voo tá atrasado, se tá pousando, se pode embarcar, daí você entra no avião. É bom saber o mínimo, né, dentro do avião, de instruções e tudo mais. Aí você vai viajar, localização, onde fica o hotel, meio de transporte, fazer o check-in e check-out no hotel, você fazer pedidos no restaurante, você fazer compras, né? Porque é bom no exterior fazer comprinhas. Então, fazer compras como que é, né? Enfim, dentro de fazer compras, por exemplo, se você é o tipo que gosta de comprar roupa, né? É um tipo de... E aí você precisa de ajuda. Daí, como que é o vocabulário de roupa, né? Você quer comprar roupa mais frouxa, mais larga, mais comprida, mais isso, mais aquilo, cor, etc, modelo, etc. Deixa eu ver o que mais. Você precisa saber o mínimo de localização da cidade, como que você pede instrução, meio de transporte, como que você pede ajuda, porque você pode se perder. Enfim, veja que eu falei aqui, sei lá, 2 minutos de situações possíveis dentro de inglês para viagens. Então, um monte de coisa. Mas tudo bem. Então, o primeiro objetivo você já tem, inglês para viagem, ou você quer assistir o seu série, filme, etc. Não importa qual seja. Então, o primeiro passo é listar o seu grande objetivo com o inglês. Esse é o primeiro passo. O segundo passo seu é você quebrar esse objetivo. Porque, veja, eu fiquei 2 minutos aqui falando de situações de inglês para você usar dentro de inglês para viagem. Então, o segundo passo é você faça uma lista. Faça uma lista de situações dentro do seu grande objetivo. Por exemplo, se o seu inglês para viagem, que é o seu primeiro passo, seu grande objetivo, no número 2, você vai escrever todas as situações do inglês. Então, por exemplo, check-in no aeroporto, na parte ali de detector de metal, fazer pedido em restaurante, pedir ajuda, fazer compras, por exemplo. Essas são 5 situações de inglês. Então, você vai quebrar isso. Esse é o passo número 2, tá? Vamos supor também, e aqui eu vou trazer outros exemplos para te iluminar, porque às vezes você não tá afim de inglês para viagem, às vezes você só quer ter um inglês de conforto para você assistir seu filme, ouvir sua música à vontade, sua série. Como que você faz isso? Na verdade, você faz exatamente o que eu tô falando. Uma outra opção também é assim, ó. Vamos supor, se seu objetivo é falar, eu quero simplesmente falar das coisas que eu falo em português, do meu dia a dia, eu quero falar da minha vida, sei lá, alguma coisa assim. Então, esse é seu grande objetivo, o passo número 1. O passo número 2, se esse for seu objetivo, faça uma lista dos assuntos que você mais conversa no seu dia a dia. Gente, o que eu tô falando aqui vale para inglês e para tudo, tá? Qualquer idioma. Faça isso. Faça uma lista, número 2, o segundo passo. Faça uma lista, então, de todas as coisas que você conversa no seu dia a dia, coisas que você conversa com seus amigos, com a sua família, enfim, atividades que você faz. Provavelmente 80% do seu dia a dia você está falando no passado, coisas que você fez, estava fazendo, e o restante é coisa que você está fazendo ou você quer fazer, de planos, né? Basicamente isso. Então, faça essa lista. Perceba os assuntos que mais te agradam. Perceba os assuntos ou seja, coisa que você se comunica no dia a dia sem complicações. Às vezes você não é uma pessoa que fala de política. Às vezes você no seu dia a dia, assim, existem 2 tipos de pessoas na pandemia. Existe a pessoa que fala o tempo todo sobre o vírus e sobre a pandemia. Tem pessoas que, entre aspas, até esquecem do que está vivendo, porque a vida continua, né? Criou vida que segue. Se você for uma pessoa, por exemplo, que fala de pandemia, que fala de coronavírus bastante em português, então por que não aprender esse vocabulário e como expressar isso em inglês? É um assunto que você usa no seu dia a dia, é um assunto que você gosta de falar, então isso. Agora, se você é uma pessoa que não fica falando de vírus, que não tem uma noção do que está acontecendo, das vacinas e tudo mais, mas não fala disso o tempo todo, então talvez não seja prioritário para você querer estudar essas expressões e vírus e como fala todas essas coisas em inglês, esse vocabulário. Então, liste aquilo que você mais fala no dia a dia e que você ficaria imensamente feliz se você soubesse falar inglês, tá? Esse é o passo número 2. Bem, agora o passo número 3... Você vai listar, vai fazer outra listinha. Vocês estão vendo aqui que aqui é muita listinha, né, gente? Muita listinha, mas é como eu falei, se vocês fizerem esses 5 passos, vocês vão ir do ponto A para o ponto B em qualquer idioma. Passo número 3 do seu planejamento, você vai listar fontes de estudo. Nossa, Vanessa, mas como isso?
Bem, aqui o assunto é planejamento. Quando você se planeja, você save your time. Quando você se planeja, quando você sabe para onde você está indo e como você tem que chegar lá, a chance de você chegar mais rápido lá é melhor. Ó, vou te dar um exemplo. Aqui, de novo, né? O meu B tá invertido. I'm so sorry. Mas, seguindo os 5 passos que eu tô falando, tem chance de vocês fazerem esse caminho, do A pro B. Se vocês não fizerem o que eu tô fazendo, se vocês simplesmente se comportarem como esponjas de conteúdo, querendo aprender absolutamente tudo de inglês, independente se você usa ou não, é isso que vai acontecer. Eu vou desenhar aqui o que vai acontecer. É isso que vai acontecer, tá? Se você fizer essa lista de coisas que eu estou falando, vocês vão save your time, vocês vão poupar seu tempo, vocês vão aqui do A, vão chegar pro B. Se vocês seguirem esses 5 passos básicos de planejamento de estudo. Se vocês não seguirem, é isso que vai acontecer com vocês. Sabe? Vai ficar dando volta, aí volta um pouco para trás, aí volta, aí dá aquela desanimada, né? O rendimento vai lá embaixo e tal, tá? Então, quando você tem planejamento, quando você sabe para onde vai, e o inglês, planejamento, e o que eu tô passando esses 5 passos, você faz isso. Quando você não tem planejamento, quando você é uma esponja e absorve tudo e acha que tudo você tem que aprender, você fica assim, tá? A intenção do planejamento é você listar sempre o que é relevante para você. Isso é muito importante. Então, por isso que nossa, gaguejei. Por isso que o passo número 3, você vai listar as fontes de estudo. De novo, de qualquer idioma. Liste as fontes de estudo, que isso vai te ajudar bastante. Então, por exemplo, o que é listar fontes de estudo? Faça uma lista dos seus filmes favoritos. Mas aqueles assim que você sabe, decor salteado de trás pra frente, das séries favoritas, escolhe aí tipo 1 ou 2. Escolhe as suas músicas favoritas também, tá? Que você quer aprender. Lista alguns canais do YouTube que você gosta bastante também, por exemplo. Eu sei que tem muito conteúdo no YouTube. Tem muito canal, tem muito professor incrível no YouTube, inclusive eu estou lá no YouTube, diga-se de passagem. Mas você precisa listar os seus favoritos, porque de novo você fica com uma esponja. E como que você lista, né, os canais favoritos no YouTube? Literalmente entrando em um monte de canais e vendo qual professor que você se identifica mais. Tem professor que ele explica na lousa, extremamente detalhado, o vídeo é de 20, 40 minutos. Tem um professor que ele usa a lousa, mas é 10 minutos. E isso depende de perfil para perfil. Então, faça essa lista de canais no YouTube que mais te agradam, tá? Caso você já tenha seus favoritos, você não precisa, né? Ir pesquisar. Você só escreve qual o nome dos canais favoritos seu no YouTube. Também faça uma lista de aplicativos que você gosta de usar para estudar inglês. Faça uma lista dos livros, por exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa que ama ler. Então, faça uma lista ou de livro que você quer ler em inglês, ou de artigos na internet. Às vezes você não quer ler um livro, porque um livro é longo, né? Demanda bastante tempo. Então, você pode colocar um artigo. Sei lá, às vezes o seu assunto não é sobre viagem. Então, escolhe 2 artigos que tem a ver com viagem. E aí você, então, escreve lá o nome desses artigos, tá? A intenção faça uma lista de conteúdos, fontes de estudo que sejam relevantes para você. Porque, e assim, detalhe, isso vai te ajudar a alinhar com o seu objetivo, que você definiu no número 1 e depois no número 2, que você quebrou em objetivos menores, tá? Bem, então, mas aqui fica bem certo o que eu vou falar. Essa lista de fontes de estudos, que é o passo número 3 que você vai listar, não escreva mais do que 10 itens. Não escreva mais que 10. Aí você pensa, nossa, mas tem muita coisa pra eu fazer, não sei o quê. Calma. Calma. 1 mês de cada vez. 1 passo de cada vez, tá? Quase que eu dou spoiler do próximo passo. Tem muito jeito de você estudar. Você não precisa querer estudar tudo uma vez. Selecione, então, no máximo, estourando, 10 fontes de estudo. Faça essa lista, tá? Ok. 4º passo. Você vai determinar o horário do seu dia que você vai estudar. Se o seu dia é muito agitado, não sei o que, 15 minutos. Gente, por favor, não vão me dizer que não tem 15 minutos. Inclusive, hoje, posso compartilhar isso com vocês, que eu estava com bastante dificuldade para fazer uma atividade que há muito tempo eu não fazia. E eu fiquei pensando, nossa, se eu falo para todo mundo achar 15 minutos para estudar para inglês, eu preciso
colocar esses 15 minutos na minha rotina. E foi o que eu fiz. Hoje eu consegui me dedicar ao que eu precisava por 20 minutos, tá? Então, assim, todo mundo acha 15 minutos, todo mundo acha 20 minutos para fazer o que é necessário. Então, o quarto passo é você determinar o horário. Por que é tão importante você determinar isso? Para você não se auto-sabotar. Ou melhor dizendo, para você reduzir a frequência que você vai se auto-sabotar. Infelizmente, ser humano, que não é robô, se auto-sabota. Então, você precisa criar estruturas, ferramentas, você precisa criar armas para você se auto-sabotar o menos possível. Se auto-sabotar é quando você cria um planejamento, tá super empolgado, super empolgada e não segue. Isso é se auto-sabotar, porque isso te deixa cada vez mais distante do seu desejo de ser fluente em inglês. Quando você estabelece um horário para você estudar inglês todos os dias, você tende a não quebrar isso, tá? Você tende a não quebrar isso. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que acorda de manhã cedo disposto, então coloque esses 15 minutos, meia hora, uma hora de manhã cedo. Faça isso, antes de você ocupar a cabeça aí com um monte de coisa, tá? Se você, de repente, funciona muito mais à tarde, muito mais à noite, então coloque esse horário à tarde e à noite. Mas uma coisa muito importante, eu sempre digo pro aluno, para vocês seguidores aqui que tá assistindo, todo mundo, sempre comece com o que você pode. Aliás, hoje eu ouvi uma frase maravilhosa. Fazer o que você pode é muito melhor do que fazer nada, né? Fazer o que você pode é incrível, é muito mais incrível do que fazer nada. Então, se você pode 15 minutos, coloque 15 minutos. Porque qual que é o risco aqui? O risco é você querer fazer um planejamento, um cronograma de estudos e você falar que você vai estudar 1 hora. E aí você estuda 1 hora nos 2 primeiros dias, depois você consegue estudar 40 minutos, meia hora, tem dia que é 20 minutos. E isso vai te gerar emocionalmente, psicologicamente, um bloqueio emocional, você vai se sentir uma fraude, você vai se sentir loser, porque você não está conseguindo cumprir o que você mesmo estabeleceu. Isso causa uma angústia grande na gente e aí você tem grande chance de você não querer mais olhar para o inglês, para o seu cronograma. Portanto, coloque ali os minutos, o tempo que você sabe que você realmente consegue se comprometer. Lembrando que nesses minutos que você for ali estudar, que você for se dedicar, é se dedicar mesmo, tá? É sem distrações. Você vai estar ali, 100% focado naquilo. Não perca seu tempo é precioso. Então, se você determinou 15 minutos por dia para o inglês, ótimo. Então, dê o seu melhor. Faça o seu melhor 15 minutos, que tá muito melhor do que nada, tá? Então, é isso. E aí, você estabelece. Então, por exemplo, você é mais uma pessoa matutina. Então, você coloca lá que das 6 às 6h15, das 6 às 6h30 da manhã, você vai estudar o seu cronograma, né? Ou das 7 da noite, das 7 às 8 e tudo mais. Pense também, seja muito sincera, então, com o seu rendimento e... aqui na verdade é uma dica extra. Envolva as pessoas que moram com você com o seu próprio projeto. Então, por exemplo, se você determinou que você vai estudar, vamos supor, das 7 da noite às 7h30 da noite, ninguém que mora com você é obrigado a saber que das 7 às 7h30 você não vai estar disponível. Então, envolva as pessoas no seu projeto. Envolva as pessoas no seu projeto de que você está se dedicando, que você quer seguir o seu cronograma, que você quer seguir o seu planejamento. Então, fale para as pessoas, olha, eu quero muito aprender inglês por causa disso, eu acho que eu consigo isso, se eu ser fluente em inglês, eu vou ter um salário melhor, e com isso eu tendo um salário melhor, a gente vai poder fazer mais viagens, vai poder dar mais conforto para o nosso filho. Envolva as pessoas que moram com você no seu sonho, no seu projeto, no seu planejamento de estudar inglês todos os dias, tá? E aí, com isso, quando a pessoa ela é envolvida no seu próprio sonho, quando a pessoa sonha, te apoia junto com você, o resultado é que a pessoa ela vai passar a ter muito mais consciência na hora de você estudar. Então, das 7 às 7h15, das 7 às 7h30 da noite, a pessoa ela não vai ficar te interrompendo, porque ela tá torcendo pelo seu sonho, entende? E isso parece bobo, né? Mas pouquíssimas pessoas fazem isso. E aí, automaticamente, você acaba tendo muitas interrupções, porque você não envolveu as pessoas que moram com você no seu sonho de ser fluente. E era simplesmente expor isso, e essas pessoas vão passar a ter ainda mais respeito pelo que você está fazendo e não ter interrupção na hora do seu estudo. Então, veja que também tem a ver muito com o diálogo em casa, para ter apoio e tudo mais, tá?
Bem, então esse é o quarto passo, você determinar o seu horário de estudo de acordo com o que é melhor para você. Se no mês que vem você perceber que, eu não, de manhã não quero, eu quero testar à noite, testa à noite, não tem problema, muda. Mas comece com algo, coloque um horário, estabeleça um horário no seu planejamento. Quinto e último passo, e aqui vem a cereja do bolo, é aqui que a grandíssima maioria das pessoas não fazem isso, é aqui que as pessoas, por não fazerem isso, perdem o tempo delas, eu vou usar uma expressão chula aqui, mas assim, ó, se você não fizer o quinto passo, você vai ficar igual barata tonta, é isso, ponto, é igual barata tonta. Porque o quinto passo aqui que eu vou passar é o que de fato vai fazer você ganhar seu tempo. Então vamos lá, o que você vai fazer? Primeiro de tudo, esse cronograma todo aqui que você vai fazer, faz uma vez por mês, tá? Faz esse cronograma uma vez por mês. Então, todo primeiro dia do mês, assim, a gente já tá no final do mês, né? Você não precisa esperar até o dia primeiro, mas assim, o primeiro dia do seu planejamento de estudos, você não vai estudar nada. Você não vai estudar nada. No seu primeiro dia do seu planejamento, você vai planejar. No seu primeiro dia de estudo, você não vai estudar, você vai só planejar. Sim, e é tão gostoso planejar. Eu vou dar aqui exemplos e você vai ver que planejamento não é algo ruim. E assim, existem pessoas, né? Existem pessoas que não planejam nada, saem executando e depois tem que voltar para trás, corrigindo os erros porque não planejou. Tem aquelas pessoas que planejam, amam planejar. E aí corre o risco. Extremos nunca é bom pra nada. Se você só planeja, fica no planejamento e não executa, você não evolui no seu inglês. Se você só sai executando sem planejamento, você corre o risco muitas vezes de ter que ir voltando para corrigir, para tampar os buracos que ficaram quando não tem planejamento, tá? Então extremos nunca é bom. Então vamos lá, você vai fazer o cronograma para um mês apenas, certo? E aí, então, nesse um mês, o primeiro dia, o que você vai fazer? Se você é uma pessoa mais eletrônica, eu recomendo você abrir uma planilha no Google, tá? No Google Drive. Abre uma planilha no Google Drive, no Excel. E aí você literalmente vai colocar do dia 1, 2, 3... E aí na frente desse dia, você vai colocar o link, por exemplo, o vídeo no YouTube que você quer estudar. Você vai colocar o nome do livro que você quer estudar. Se for o artigo que você quer estudar, você coloca o link ali. Se é o aplicativo, qual a lição dentro do aplicativo que você vai estudar. É isso, é basicamente isso. A música, você quer estudar com música, coloca ali o nome da música, coloca o nome do site. Lembra que o passo número 3 era você listar quais as fontes de estudo, no máximo 10, por causa disso. Você precisa ter listado no número 3 as fontes de estudo que você quer, porque no dia 5 você vai olhar aquelas fontes de estudo e vai colocar ali. Agora, como que isso se conecta com o seu objetivo? Bom, se você quer ter, por exemplo, vamos supor que você quer aprender coisas no dia a dia, vamos supor que você é nível iniciante, você quer falar sobre como se apresentar, né? Então, obviamente, os vídeos no YouTube que você escolher tem que ser relacionado com como se apresentar em inglês. As lições no aplicativo tem que ser relacionado a isso. Se você é nível já intermediário, se você quer inglês para viagens, então o artigo que você escolheu tem que estar relacionado a viagens. Se o seu grande objetivo, o passo número 1, é inglês para viagem, e aí você quebrou em objetivos menores e você quer estudar sobre aeroporto, por exemplo, situações dentro do aeroporto de como fazer check-in. Então você tem que colocar links, tem que colocar artigos que ensinem você como fazer o check-in no aeroporto. É isso, tá? É isso. Música, filme, vamos supor, você ama um filme X, você já assistiu esse filme dublado inúmeras vezes, né? Então agora parou com isso, vamos só assistir filme legendado com legenda em inglês. Então você vai pegar esse filme, que você já sabe ele praticamente de cor, salteado de trás pra frente, e você vai assistir ele. Por exemplo, se você assistir, o filme tem, vamos por aí, 1h30, né, de duração. Você vai estudar meia hora por dia, eu diria pra você quebrar esse filme, pra você assistir um filme todos os dias durante uma semana, porque daí você vai fazendo pausas, para anotar vocabulário, por exemplo, entendeu? Essa é a ideia. Então, por isso que é tão importante você ter feito o passo 3, lista as fontes de estudo que mais te agradam, tudo, porque no passo 5 você vai colocar exatamente esses links e tudo mais de acordo com cada dia, tá certo?
Gente, esses são os 5 passos que eu queria falar para vocês, além do insight principal de como ter constância, né, para você estudar todos os dias, né, que é pela dor ou pelo desejo. Então, eu vou fazer uma rápida revisão aqui, só pra gente fechar a live, e aí se vocês tiverem dúvida, vocês mandem aqui. No começo da língua, você acha que tá ok assistir legendado? Beck, eu sempre vou ser a favor de assistir com a legenda no idioma que você quer. Eu sempre vou ser a favor disso. Vou usar como exemplo, vou me comparar com o francês, tá? Eu ainda não peguei filme em francês. Mas, por exemplo, e eu não peguei filme em francês por quê? Eu tô bem no começo, não sei nada. Eu vou colocar assim que eu não sei praticamente nada de francês, né? Não sei nada, na verdade. Então, nada é uma palavra muito forte, né? Eu já sei algumas coisas de francês, sim. Mas então, por exemplo, no início do idioma, né? Quando você não sabe nada, eu acho que quando a gente coloca um filme pra querer assistir e tudo mais, e já legendado, isso pode gerar uma frustração. Porque, querendo ou não, é muito vocabulário, tem ali estruturas gramaticais também, e aí, por você não entender, isso pode te gerar uma frustração. Então, se você não souber nada mesmo, tipo assim, no começo da língua, eu recomendaria 2 coisas. Ou você assiste um vídeo, sabe? Porque vídeo geralmente é mais curto, aí você coloca a legenda em inglês. Ou você pode, de repente, escolher um filme que você gosta muito, mas coloque isso como estudo, não como lazer. Então, por exemplo, você vai estudar só 5 minutos do filme. Depois mais 5, depois mais 5, depois mais 5. Veja que esse olhar sobre o filme, ele tem a ver muito mais com, não lazer, é com uma fonte de estudo. Então, a sua atitude em relação a como você vai estudar um filme com a legenda no idioma é diferente, tá? E assim, paralelo a isso, Beck, tem a ver com música. É muito comum pessoal pegar uma música, e querer estudar e aí estuda uma música hoje, amanhã, aí já passa para outra música, eu estudo inglês com música, não sei o que tal, eu ouço música todo dia no trabalho, assim, assado. É muito comum o pessoal fazer isso. Só que é muito mais produtivo, é muito melhor para o seu vocabulário, para você realmente, aliás, vocabulário, pronúncia, gramática, tudo, fica na mesma música 2 semanas. Why not? Porque senão você vai ter... Quando você passa de uma música para outra sem realmente estudar profundamente vocabulário, pronúncia, a estrutura gramatical que está ali, treinar, falar junto, tudo mais, você tem a falsa impressão de que você está aprendendo inglês, quando na verdade vai passar um mês, se eu te perguntar o vocabulário daquela música, talvez você não lembre mais, porque você ali estudou tipo umas 3 vezes só e tchau, já foi para a próxima música. Então, com filme é a mesma coisa, tá? Eu diria para você quebrar. E outra coisa, imagina assim, o filme é longo, beleza, 5 minutos, né? Nossa, você vai ficar aí no filme bastante tempo, não tem problema. Mas imagina você, aí depois, sei lá, de um mês, você volta no começo do filme e ao invés de você assistir 5 minutos, você já consegue entender direto 15, 20 minutos. Olha que incrível, tá? Então é isso. Então vamos lá, rapidamente, gente. Pra você, não adianta nada passar planejamento se você não for consistente, se você não ter consistência nos seus estudos. Para você ter consistência com o inglês ou qualquer coisa na vida, você precisa estar conectado ou com o seu desejo ou com uma dor muito forte, tá? É isso. Então, faça a lista dos desejos e faça a lista das dores para você conseguir se conectar com aprender inglês, tá? Primeiro passo é você determinar qual que é o seu grande objetivo de inglês. Inglês para viagem, se é inglês para você assistir filme, música, o que for. Determine qual que é o seu grande objetivo. Passo número 2. Quebre esse objetivo em objetivos menores, em metas menores. Então, exemplo, se for inglês para viagem, você vai pensar em inglês para restaurante, inglês de aeroporto, inglês se você estiver perdido, inglês de hotel. Vá quebrando isso. Terceiro, faça uma lista de todas as fontes... Vou falar de novo. Faça uma lista de fontes de estudo do seu agrado. Pense em músicas, filmes, séries, canais no YouTube, aplicativo, livros, podcast, whatever you want. Mas não são todos que você gosta. Liste no máximo 10. No máximo 10. Tá? Quarto, determine o horário do seu dia que você vai se dedicar. Se é 30 minutos, se é 15 minutos, se é 1 hora, se é 1h30. Lembre-se que o final de semana geralmente você tem mais tempo, então dedique-se mais tempo no final de semana também, tá? Mas coloque tudo isso no seu cronograma e envolva as pessoas que moram com você no seu sonho. Aí você vai ser menos interrompida na hora dos seus estudos, tá? E quinto passo é você vai fazer uma planilha. Literalmente,
acho que eu só não concluí. Se você é uma pessoa digital, você faz uma planilha no Excel. Se você é uma pessoa do papel, você faz no planner do dia 1 ao dia 31 dos seus estudos. E o dia 1, na verdade, você não estuda. O dia 1 você planeja. Então, você vai escrever lá dia 2 até o final do mês. E aí, na frente, você vai colocar o link exatamente que você vai estudar. Isso vai te dar tempo. Porque, vamos supor, se você definiu que você tem 30 minutos para estudar numa quarta-feira, imagina, você tem 30 minutos. Então, tem que estar pronto. Você não pode perder tempo achando qual que é o aplicativo que você vai estudar, não sei o quê, qual que é o link. Não. Já está planejado. É só você ir lá e clicar, entendeu? Essa é a diferença, tá bom? Bem, gente, é isso. Esse, então, foram 5 passos. Faça esse planejamento. Lembrem disso, tá? Se você colocar em prática o que eu tô falando, você que tá no A e quer chegar no B, você vai fazer isso aqui. Se você não colocar em prática, se você não tiver um mínimo de planejamento nos seus estudos, vai ser desse jeito que vai ser pra você chegar onde você quer, tá? E é isso, gente. A live vai ficar salva, então vocês podem assistir quantas vezes quiserem. E aí, quando estiver lá no IGTV, compartilha com mais pessoas também, que você acha que isso pode agregar, tá bom? Thank you so much. Um beijo, um abraço para todo mundo. And see you very soon. Bye, bye. Ai, que bom, Beck. Que bom que você gostou. Thank you. See you. Bye, bye.